Então, na verdade, eu também não conhecia esse termo antes de eu entrar A pra Anne também empresa. não conhecia. Então, Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Eu sabia que existia esse tipo de serviço, mas eu não sabia que era esse o nome. Eu já tinha escutado nomes tipo como QA, né? Acho que é o mais conhecido, QA, né? Que é quando você tá fazendo é, controle de qualidade, basicamente, né? Dos assets. Então, como a gente trabalha com outsourcing, pra Epic, no caso, né? A gente trabalha com prazos e com times separados pra gente ter certeza que a gente vai bater as nossas metas e prazos, né? Então, por exemplo, tem o time de character, que é o primeiro time que vai pegar o asset. Por exemplo, chegou lá uma um concept art lá do time de internos da Epic e a gente vai ter que começar a produzir na RD. Vai passar pela mão primeiro de um character artist, ele vai começar a fazer o 3D, ele vai começar a fazer proto, vai começar a fazer, que é, no caso, a blocagem, né? Vai fazer o high poly, vai fazer low poly, vai fazer tudo e vai deixar mais ou menos que pronto. Às vezes o próprio artista 3D faz a textura, mas a gente também tem um time interno de artistas só de textura. Então, dependendo do projeto, a gente vai passando para outros times ou não. E existe uma última etapa no processo, depois que foi feito tudo isso, depois que está pronta a textura, está tudo lá dentro da engine, e a gente já recebeu alguns feedbacks da Epic, que é o pessoal de chip support. O que eles fazem? Eles basicamente pegam esse asset que foi produzido e começam a vasculhar problemas nele, ou às vezes até algumas coisas, feedbacks que vêm da Epic que a gente precisa arrumar posteriormente, né, o processo todo. E a gente pega essas tarefas e executa. Então, por exemplo, eles querem que a gente mude alguma coisa no bake. Vai adicionar ou vai remover alguma coisa da peça e precisa rebakear, precisa reaplicar as texturas, precisa refazer alguma coisa no low poly, precisa arrumar alguma coisa de UV, chip support vai fazer. Por quê? Por que existe esse time? Porque se voltasse essas tarefas pro artista que fez primeiramente, que pegou primeiramente, ele ia deixar de estar podendo trabalhar em outra tarefa. Porque provavelmente até o tempo de você começar a entregar, a Epic dar uma resposta e depois passar para frente e ter que continuar fazendo, esse período de esperar, geralmente esse cara já pegou outra coisa para fazer. Então ele não vai parar essa outra coisa para fazer para voltar aquilo que já estava sendo feito. Então vai pro time de chip support. Então, geralmente, até tipo assim, acho que a maioria das tarefas, assim, mais comuns de chip support está relacionado a bake e texturas. Dificilmente a gente vai mexer com high poly em alguma coisa que já foi aprovada, porque, assim, o controle de qualidade da Epic é, tipo, eu acho que é o lugar de todos, assim, que eu já vi que é mais extremamente minucioso em cada coisa, sabe? Tipo, os caras, eles têm uma rigidez, tipo, um. Eu não sei, eu não esqueci a palavra agora, mas é um controle de qualidade assim muito forte, sabe? Das coisas que são produzidas. E tá super certo, né? Porque eles cobram caro pra caramba uma skin. Mas. Então acho que a última parte acaba ficando com a gente. Geralmente tem a ver com bake. Dificilmente vai ter a ver com high poly. E sempre tem muito a ver com texturas também. Por exemplo, em alguma parte da textura a gente precisa. Um exemplo, né? A gente tem um personagem, um character, que foi produzido e tem uma mochila do character, que são parte do mesmo bundle de skin, né? Que eles estão vendendo uma skin e a mochila dessa skin. Geralmente, a skin, ela vai ter materiais, o character vai ter materiais, tipo, vai ter um metal, vai ter fabric, vai ter, enfim, N tipos de materiais. E esses materiais são reproduzidos na bolsa. Só que o artista que fez o personagem não é o mesmo que fez a bolsa. Então a gente precisa pegar esses dois projetos e fazer o color match, que a gente chama. Na verdade, não é só de cor, é material match, basicamente, né? Porque a gente tem que pegar todos os materiais que foram feitos no personagem e fazer bater bem certinho para funcionar na bolsa também. Então, para ficar bem dentro da proposta, assim, sabe? Então, é bem rígido, bem, sabe? É tão. Eles se importam tanto com esses pequenos detalhes que eles têm um time. Eles, né, no caso, nós somos um time todo
só pra fazer isso, sabe? Perfeito. Então, é um trampo novo, até pra mim, eu não sabia que isso existia, mas ele é muito mais técnico, por exemplo, do que um trampo só de character, que vai estar lidando com interpretação de concept, um monte de coisa. Geralmente, a galera de chip suporte tem um pouco mais de conhecimento técnico mesmo, tipo UV, parte de low poly, essas coisas, baking, porque a gente tem que literalmente conseguir lidar com qualquer parte, qualquer etapa do projeto e passar pra frente. Sabe, quando, por exemplo, um exemplo básico que todo mundo já passou, que é você tá no final do seu projeto e aí você tem alguma coisa que você quer mudar e você fala, eu não vou mudar agora porque eu vou ter que voltar lá pra trás, eu vou ter que fazer tudo de novo, tal. É isso que a gente faz. Basicamente, é isso que a gente faz. Lógico que a gente tem, né, métodos e tal, tem workflow pra não ficar uma bagunça, mas é basicamente isso que a gente faz, é retrabalho ou polimento de coisas. Em média, qual que é o tempo que isso acontece? Desse processo? Quando chega ali o low poly, o high poly, todas as funções, né, que você faz. E qual que é Uhum. o prazo, geralmente, para fazer tudo isso que você disse? Depende muito. A gente trabalha meio que. Os nossos prazos são muito mais curtos, lógico, que o da galera que tá fazendo do zero. Mas depende bastante. É muito comum eu pegar task, por exemplo, que eu termino no mesmo dia. Tipo, às vezes consigo fazer uma ou duas no mesmo dia. Às vezes tem tasks que eu acabo pegando, tipo, que fico 2 ou 3 dias fazendo. Depende também da workflow do projeto. Porque, por exemplo, no Fortnite, a gente tem skins que são PBR e tem skins que são anime. O shader do anime é muito diferente do shader do PBR. Então, quando se fala de texturas e como faz funcionar, como é que faz o boneco de anime ficar parecendo um boneco de anime dentro da engine, é muito mais trabalho do que nas texturas do que um PBR, por exemplo. Então, já aconteceu de eu ficar uma semana em um boneco de uma skin de anime, porque basicamente precisava arrumar as lines. Tipo, a linha do desenho precisava parecer exatamente igual como é no anime. Então, tipo, eles tentam mesmo reproduzir como se estivesse vendo o personagem dentro do anime mesmo. Só que no Fortnite. Então, Esse processo ele é a pintura? na Essa linha verdade, do anime ou ele é com um tipo de shader no contorno? é um shader. É um shader. Tem shader de outline, tem shaders da Epic mesmo, que é a Epic que tem. Enfim, eles têm um processo de shader dentro deles mesmo, da própria Epic, não é nosso. Que funciona, tipo, lendo os mapas mesmo. Tipo, mapa de albedo, mapa de world space normals, alguns mapas que eles mesmos criaram, tipo, que eles mesmos geraram estilos de bakes diferentes para fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, existe a linha de contorno, que é o outline, que é um shader base de outline, né? Lógico que eles têm os deles, mas não tem muito segredo, é aquilo. Só que as linhas que aparecem, por exemplo, dentro do personagem, não sei se você já fez algum projeto com outline, geralmente você percebe que, tipo, se você tá só com o outline shader básico, que é tipo você inflar a normal e inverter ela, vai ficar um monte de parte crashando, assim, sabe? Então, geralmente, eles criaram um shader que limpa a parte do meio do personagem, ele fica sem nenhuma linha no meio do que é feito no outline. E essas linhas no meio são pintadas na textura. Só que elas são pintadas não na textura do diffuse, elas são pintadas em um mapa que é lido como um mapa de linhas de outline. Então é uma loucura de shader dentro da Unreal que os caras conseguiram fazer, que eu acho um absurdo, tipo, é muito legal de você ver porque é extremamente técnico, assim, sabe? Mas É, imagina o eu fiquei trampo que é. pensando para fazer isso funcionar, eu falei, meu Deus. Porque É, inverter as normais é sempre. Já começa que inverter normal é o primeiro pesadelo, né? Quando a gente começa a mexer com 3D. Os primeiros problemas que você enfrenta ali na vida é com as normais invertendo
Sim, Quem nunca não lembra dessa experiência, né? O que que tá acontecendo, meu Deus? Aí quando você vai aprende um pouquinho mais, você descobre que existe esse negócio, as normais sim, invertidas. sim. E E aí é uma técnica. usar isso como um recurso é loucura mesmo. Bom, mas se é um processo que funciona, É. A gente tá vendo aí pra deixar um pouco menos problemático, porque, olha, pode parecer de verdade. Se você abre lá uma skin do Goku no Fortnite, pode parecer que aquilo. Ai, é super simples, nossa, é só um Goku, só as linhas, só pintado, tipo, cor flat e tal. Cara, não é tão fácil quanto parece. Porque, assim, tudo que a gente não tem que ficar fazendo de textura, criando textura porque as cores são flat, a gente precisa cuidar minuciosamente das linhas que vão ser desenhadas, porque aquilo tá girando, é um 3D, então todos os ângulos têm que estar funcionando e as linhas têm que seguir certinho a linguagem mesmo do desenho, sabe? Tipo, por exemplo, do Dragon Ball tem que seguir do Dragon Ball mesmo. Não vai seguir não vai ser todos a mesma linha, sabe? Então é loucurada, é loucurada. É um trampo louco. é famoso, né? Que tipo de negocinho que você tá fumando aí, né? O que que você tá pondo nessa bebida? Pois é, pra ficar. É. Tem que ficar doidão mesmo.